Pronto, já está gravando. Então, aqui está escrito assim, definição do inconsciente. É a nossa terceira aula. Então, vamos começar. A partir que o pessoal for entrando, eles vão acompanhando. Abordemos agora o inconsciente, conforme os diferentes pontos de vista estabelecidos por Freud, levando em conta os vocábulos particulares que designam os dois extremos do esquema, a fonte de excitação tempo 1 e as formações exteriores do inconsciente tempo 4. Cada um desses extremidades assume um nome diferente, conforme a perspectiva e a terminologia em que Freud define o inconsciente. Definição do inconsciente do ponto de vista descritivo. Se considerarmos o inconsciente de fora, isto é, do ponto de vista descritivo de um observador, como eu mesmo, por exemplo, diante de minhas próprias manifestações inconscientes ou das manifestações provenientes do inconsciente de outro, percebemos apenas os produtos rejeitos. O inconsciente em si continua suposto como um processo obscuro, incognoscível, subjacente às suas manifestações. Um sujeito comete um lapso, por exemplo, e logo concluímos. Seu consciente está falando, mas nada explicamos sobre o processo subjacente a este fato. O inconsciente, enquanto tal, permanece desconhecido para nós. Ele está querendo dizer assim que a gente pode ver o inconsciente do ponto de vista de que está vendo de fora, né? A gente, digamos, a gente está escutando uma pessoa. Se a pessoa, por exemplo, acontece um ato falho, a gente fala assim, olha, é o inconsciente dela. Mas, como é que a gente vai dizer aqui? A gente sabe que é o inconsciente, mas a gente não dá uma explicação do que ocorre. É como se fosse uma incógnita, é uma coisa que é uma interrogação. Dentre a infinita variedade das expressões e dos comportamentos humanos, quais identificar como manifestação do inconsciente? Quando podemos afirmar aqui há inconsciente? As formações do inconsciente apresentam-se diante de nós como atos, falas ou imagens inesperadas que surgem abruptamente e transcendem nossas intenções e nosso saber consciente. Então, assim, pode surgir, como a gente já sabe, né? Ato falho, xistes, sonhos, essas imagens que vêm na nossa mente. Só que ele está falando assim, do ponto de vista de quem está de fora, ou até da gente mesmo. Algumas coisas ficam ocultas, a gente não entende. Então, esses atos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Esses atos podem ser condutas corriqueiras, como, por exemplo, os atos falhos, os esquecimentos, os sonhos, ou mesmo o aparecimento repentino desta ou daquela ideia, ou invenção improvisada de um poema, ou de um conceito abstrato, ou ainda certas manifestações patológicas que fazem sofrer, como sintomas neuróticos ou psicóticos. Ele está dizendo aqui, ó, que essas coisas acontecem como fosse corriqueira, né? Todo mundo esquece alguma coisa, todo mundo tem uma ideia, de repente, que não sabe de onde vem, a invenção de fazer algo, de escrever um poema, e etc. Mas, sejam eles normais ou patológicos, os produtos do inconsciente são sempre atos surpreendentes e enigmáticos para a consciência do sujeito e para o da psicanálise. Né? Ele também citou aqui atos, sintomas neuróticos ou psicóticos, né? Mas ele está querendo dizer assim, que embora a gente esteja acostumado com esses atos falhos, com essas coisas, são coisas surpreendentes e enigmáticas para a consciência do sujeito e para a do psicanalista. A partir desses produtos observáveis,
supomos a existência de um processo inconsciente, obscuro e ativo, que atua em nós sem que o saibamos. Então, assim, como essas coisas surgem assim do nada, a gente vê o que a gente vê surgir é o que brota, é o que passa pelo recalque. Mas estão acontecendo coisas no nosso psiquismo que a gente não tem nem consciência que está acontecendo. Estamos no que tange ao inconsciente diante de um fenômeno que se consuma independentemente de nós e que, no entanto, determina aquilo que somos. Vocês assim podem pensar, tem dia que a gente está triste. É normal para o ser humano ter dia tá triste, ter dia tá alegre. Mas a pessoa pode estar se sentindo, eu estou sentindo angustiada, e você não sabe o motivo, porque aquilo está se passando a nível de inconsciente. E o inconsciente, ele está o tempo todo trabalhando, ele não para. E ele determina aquilo que a gente é. É por isso que muitas vezes a gente diz assim, eu não quero ser assim, eu não quero fazer tal coisa, e a gente faz, porque a gente não sabe, porque a gente está repetindo aquilo, porque a gente está sendo daquela forma. Mas é porque tem coisa que está no inconsciente. Na presença de um ato não intencional, postulamos a existência do inconsciente, não apenas como processo que causa esse ato, mas também como a essência mesma do psiquismo, o psiquismo em si. Então, assim, não é apenas quando é uma angústia, quando é uma coisa. O nosso psiquismo ele trabalha o tempo todo, como eu falei. Não só quando ele está tentando, tipo, escapar alguma coisa, não. O nosso psiquismo, a energia pulsional, ela pulsiona o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo. Ele está tão vivo como a gente. É... Então, não apenas como um processo que causa um ato, mas a essência mesmo do psiquismo. O consciente, portanto, seria apenas um epifenômeno. Nossa parte consciente é menor. Por isso que o iceberg, assim, a parte que está lá de fora é pequena. Quando a gente vê um iceberg. Por que o Titanic afundou? Porque o homem ele viu talvez um pedacinho de gelo e lá embaixo tinha muito, o Titanic bateu, né? Ou talvez ele não conseguiu enxergar a parte que estava de fora. A parte que está de fora do iceberg é pequena, a que está para dentro do mar é muito grande. Então, nosso consciente, a parte consciente é pequena em comparação ao inconsciente. Então, ele está falando aqui, ó, o consciente, a parte que a gente tem consciência, portanto, seria apenas um epifenômeno, um efeito secundário do processo psíquico inconsciente. Então, aquilo que passa no nosso consciente é um fenômeno daquilo que está acontecendo no inconsciente. Convém ver o inconsciente, diz no Freud, a base de toda a vida psíquica. O inconsciente assemelha-se a um grande círculo que encerrasse o consciente com um círculo menor. O inconsciente é o psiquismo em si e a sua realidade é essencial. Então, se a gente fosse pensar o inconsciente como um círculo, a bolinha de dentro é que seria a consciência, e a bolinha de fora, grande, é que seria o inconsciente. Deixa eu desligar aqui o áudio só para tossir. Aqui na minha cidade, apesar de a gente ser Bahia, Nordeste e tudo, Santo Antônio é muito frio no inverno. Quando eu falo muito frio, não é assim, frio como outros estados. Aqui dá assim 18 graus, 16 de madrugada, 17. Mas a sensação térmica aqui venta muito. Para vocês terem uma ideia, eu nasci em Nazaré. Em Nazaré, é 30 minutos daqui, ou 40 minutos às vezes. Lá já não é frio igual aqui. E esses tempos, gente, tá frio de madrugada. Acordei hoje de manhã com uma frieza. Aí comecei já a tossir. Aí vem agora, definição do inconsciente do ponto de vista sistemático. Eita, que o meu deu uma avançada aqui. Os PDF tem hora que sai andando sozinho. Peraí que eu vou aqui me encontrar de novo. Então, primeiro aqui, primeiro que a gente leu aqui, ele falou a definição do inconsciente do ponto de vista descritivo. Então, ele descreveu o inconsciente como uma forma assim da gente ver ele de fora.
como alguém vendo de fora. Agora ele vai definir o inconsciente aqui do ponto de vista sistemático. Já definimos o inconsciente como sistema ao abordarmos a estrutura da rede nas representações. Nessa perspectiva, a fonte de excitação chama-se representação de coisa. E os produtos finais são manifestações deturpadas do inconsciente. O sonho é o melhor exemplo disso. Então, ele está dizendo que a gente já viu antes isso, mais ou menos um esquema, só que ele está querendo, assim, dizer que a fonte de excitação, essa energia, chama-se de representação de coisa. Porque a energia, ela está ligada a uma coisa, ela está ligada a uma representação, a gente assim dizer. A energia, digamos, ela está ligada a uma imagem traumática. Mas os produtos finais são manifestações deturpadas. É como eu disse, aquilo vem fantasiado para poder passar pelo recocamento. Então, essa manifestação deturpada do inconsciente, ela é dessa forma. Ela vem representando de uma forma algo que está oculto. Então, para passar pelo recalcamento, ele está explicando que o sonho é o melhor exemplo para a gente definir isso. Definição do inconsciente do ponto de vista dinâmico, o conceito de recalcamento. Então, voltando aqui para como ele citou o sonho. O sonho é o melhor exemplo disso. Como a gente já falou bastante de sonho. Vamos citar um sonho aqui bem facinho. Deixa eu lembrar um sonho de Freud. Ou um sonho de uma paciente dele, algo do tipo. Lembrei. O Homem dos Lobos. Ele teve um sonho. Tem o caso do Homem dos Lobos. Não sei se vocês já leram. Ele fala assim: o Homem dos Lobos, ele tinha alguns problemas. Ele tinha assim, ele tinha alguns problemas de ordem, de trauma, de coisa que ele viu na infância. Então, vamos dizer, como é que Freud chega a essa interpretação do sonho? Vamos contar aqui bem rapidamente, sem entrar muito nos detalhes dos problemas que ele tinha. Freud não interpretou logo o sonho dele. Freud primeiro foi conhecendo ele, foi fazendo análise dele. E aí, Freud lembrou não. Ele contou para Freud o seguinte, que ele sonhou, que esse sonho ele teve quando criança e ele teve depois esses sonhos. E era o seguinte, a porta, ele estava na cama, o sonho era assim, aí a janela se abria sozinha, e quando ele olhava, tinha 6 ou 7 lobos em cima de uma nogueira, uma árvore. E os lobos olhavam para ele de forma assim, como se fosse pegá-lo, mas os lobos não se moviam. Quando Freud foi analisar aquele sonho, ele foi descobrindo o que dizia aquele sonho. A janela se abrir sozinha. Representava que ele viu os pais no ato sexual, que o lobo tinha a ver com as histórias da Chapeuzinho e de outros. De Chapeuzinho não, era outro conto de lobo, que contavam para as crianças. O avô tinha contado para ele, é por isso que ele sonhou com o lobo. Os lobos olhando para ele, como se fosse matá-lo, mas os lobos imóvel, foi porque ele é que viu os pais e ficou imóvel. Quando ele viu o pai tendo relação com a mãe, e ele ali se assustou. Ele era muito novo. Ele era muito novo para ver aquilo. Então, depois Freud vai desvendar ali. Antes de desvendar o sonho, já vinha conversando com ele sobre várias coisas. Vai interpretar esse sonho. Então, assim, como Freud vai chegar a essa interpretação é que a gente precisa ler depois esse livro. Mas, assim, o que é interessante é que, como é que Freud chegou a essa interpretação, né? De um menino sonhar com o lobo que está em cima da árvore,
Quer dizer que, na verdade, ele pegou os pais no ato sexual quando era criança, isso gerou um problema nele. Então, assim, gente, o que passou pelo recalcamento foi simbólico, foi deturpado, foi mascarado, foi condensado, foi deslocado, né? Os lobos representavam, na verdade, um medo que ele ficou tendo aí por causa das histórias, mas queria dizer que ele viu os pais. Então, olha como vem para poder passar pelo recalque. Definição do inconsciente do ponto de vista dinâmico, o conceito de recalcamento. A teoria do recalcamento é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. Sigmund Freud, esse Freud aqui. Então, a teoria do recalcamento é o pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. A gente precisa aprender esse pilar, por isso que a gente está aqui estudando. Se agora definirmos o inconsciente do ponto de vista dinâmico, isso é, do ponto de vista de luta entre a moção que impulsiona e o recalcamento que resiste, a fonte de excitação receberá o nome de representante recalcado. E as produções finais corresponderão às escapadas dissimuladas do inconsciente, subtraída à ação de recalcamento. Então, vamos ver o que é isso. Nós sabemos que essa excitação que fica no cérebro são as pulsões. Ela luta para sair daquela figura que a gente viu, lado esquerdo, que é, vamos pensar como embaixo. Está no inconsciente, querendo passar pela barra do recalcamento. Então, essa pulsão recebe o nome de representantes recalcados. E as produções finais corresponderão às escapadas dissimuladas do inconsciente, subtraída à ação do recalcamento. As escapadas que essa energia passa são dissimuladas. Uma coisa dissimulada é uma coisa fingida, mascarada, ela passa dessa forma, como a gente falou do sonho. Esses derivados mascarados do recalcamento chama-se retorno do recalcado, certo? Essa parte aí que passa do trauma ou do desejo chama retorno do recalcado. Produto do recalcado ou ainda produto do inconsciente. Produto no sentido de jovens brotos do inconsciente, que a despeito da capa do recalcamento, eclodem disfarçado na superfície da consciência. Os exemplos mais frequentes desse produto deformado do recalcado são os sintomas neuróticos. Lembro-me de um analisando que, ao volante do seu carro, foi subitamente assaltado pela imagem obsedante de uma cena em que via deliberadamente atropelando uma mulher idosa que atravessava a rua. Essa ideia fixa, repetitiva, que o fazia sofrer, que muitas vezes o impedia de utilizar seu veículo, revelou no correr da análise ser o produto consciente dissimulado do amor incestuoso e inconsciente que ele sentia pela mãe, por sua mãe. Assim, a representação inconsciente, amor incestuoso, transpôs a barra do recalcamento e transformou-se em seu contrário, ou seja, numa imagem obsedante de um impulso assassino contra uma mãe encarnada na realidade por uma velha atravessando a rua. Então, notem bem, o autor aqui, ele está dando esse exemplo, é o autor, né? Analisando do autor. O que aconteceu aqui com este homem? O retorno do recalcado, é o que ele está explicando. Ele tinha um amor incestuoso pela mãe. Mas aquilo ele não podia admitir. Não era a coisa que ele queria. Ele não poderia admitir. Aquilo ficou recalcado. E ele passou ao dirigir, ele teve quase uma alucinação.
dele ver, assim, ele se vê sempre atropelando uma idosa. Então, na verdade, não é que ele tinha vontade de atropelar uma idosa. É porque esse amor incestuoso, ele passou pelo recalcamento como uma imagem dele atropelando uma senhora que atravessava a rua. Aqui ele não explica se essa pessoa ficou paranoica. Paranoica mais tem a ver com... Na época que Freud começou a falar sobre as neuroses, ele começou a falar sobre assim, neurose, histeria, paranoia, psicose, perversão, mas depois ele vai dividir. A histeria vai para o lado da neurose, fica só neurose. A paranoia passa a ser a psicose e a perversão. Então, por isso que tem livro que fala assim, neurose, psicose e perversão. Que a paranoia é quando a pessoa tem a mania de dizer que tem alguém perseguindo ela. E ela acha que está ouvindo vozes, que pessoas estão atrás dela. E ela pode ter alucinação ou não. Então, aqui, no caso, ele não dizia que tinha uma pessoa perseguindo ele, era pelo contrário, ele tinha uma visão. Eu não sei nesse caso aqui, porque o autor não está explicando aqui, se tratava de uma psicose, se ele realmente via uma senhora atravessando a rua, ou se era só aquele pensamento, porque às vezes a gente tem um pensamento que aparece com uma imagem. Vocês já viram acontecer isso com vocês? Às vezes tem pensamento que a gente vê na nossa mente assim, digamos, e se eu cair? Aí, em vez de você pensar, você se vê caindo, mas não é uma alucinação, é uma coisa assim de imagem. Ou você vê um cachorro e daqui a pouco imagina aquele cachorro lhe mordendo. Um exemplo. Então, assim, eu não sei aqui se tratou realmente de uma psicose, mas só sei que no tratamento ali, eu acho que, eu acredito mais aqui que não era uma alucinação. Ele tinha um pensamento como se uma senhora fosse aparecer e ele fosse atropelar essa senhora. Isso perturbava, ele impedia de dirigir, mas aqui ele está querendo, né? Ele vai explicar mais um pouquinho. Mas o que acontece? Para poder esse conteúdo sair do inconsciente, ele não saiu como incestuoso, com ele pensando em cometer um ato de incesto. Saiu disfarçado como o ao contrário. O ao contrário disso. Boa noite, Poliana. Acho que é Poliana que entrou. Boa noite. A gente está na página 35. Então, nota-se que essas aparições... Poliana entrou. Então, aqui na página 35, já no finalzinho, nota-se que essas aparições conscientes do recalcado inconsciente, esses retornos do recalcado, podem ser igualmente concebidos como soluções de compromisso no conflito que opõe o impulso de recalcado em direção à consciência e o recalcamento que resiste. Solução de compromisso significa que o retorno do recalcado é uma mistura que se compõe em parte de recalcado inconsciente, que transpõe a barra do recalcamento, e em parte de um elemento consciente que o mascara. Em outras palavras, o retorno do recalcado é um disfarce consciente do recalcado, porém incapaz, apesar disso, de mascará-lo por completo. Parar aqui um pouquinho. Vamos lembrar que está aqui. Assim, em nosso exemplo, vamos parar aqui um pouquinho. Olhe bem, o retorno do recalcado. Antes de eu seguir aqui, deixa eu explicar outra coisa aqui. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Na histérica, o retorno do recalcado é o sintoma. Na histérica. No neurótico aqui, na pessoa neurótica, pode vir como uma ideia distorcida, que é como aí, ele tinha esse amor incestuoso pela mãe, e para o conteúdo inconsciente passar, ele veio como uma imagem, uma ideia de que ele poderia atropelar uma senhora, e ele se afligia com aquilo, a ponto dele não poder mais dirigir. Então, aqui o autor está explicando que esse retorno do recalcado é uma mistura que se compõe, em parte, do recalcado inconsciente
que é aquilo que realmente é, mas está inconsciente, que passa pela barra do recalcamento e, em parte, de um elemento consciente que é o mascara. Quer dizer, o que é que está mascarando a verdade? É a imagem dele matando uma velha. Talvez a mãe dele fosse uma senhora. Então, em outras palavras, o retorno do recalcado é um disfarce consciente do recalcado, porém incapaz, apesar disso, de mascará-lo por completo. Mas não mascara por completo, porque o analista ele consegue traduzir isso, o psicanalista. Aí a gente, sim, a gente vê muito exemplo aqui de coisa de abuso. A gente sempre está vendo abuso, coisas com a ver com sexo, com pulsão, com relação a incesto, pai que abusou filha. Mas não é só isso. Vamos dizer, vamos usar um exemplo que não use só essas coisas, porque às vezes fica pensando que a gente só vai estudar se só tiver incesto, se só tiver trauma em relação ao sexo. Vamos pensar, boa noite, seja bem-vinda, a gente está aqui lendo a página 36, no comecinho. Então, vamos pensar, Ana Paula chegou aí, vamos pensar o seguinte, que o sintoma histérico, né? Aquela moça ali, que o caso, deixa eu pensar um caso fácil assim de falar. Caso Dora. Caso Dora, não, Ana O. A Ana O, ela cuidou do pai. A Ana O, ela cuidou do pai doente. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. A Ana Paula chegou aqui, chegou outra colega, a gente está aqui na página 36, eu fiz uma pausa para explicar. Maria Silva, sejam bem-vindos. Então, assim, a Ana O, ela cuidou de um pai doente que ela amava muito. Então, assim, ela vai tendo sucessões de coisas que se aconteceram que, depois que o pai morre, ela começa a adoecer e ter sintomas histéricos. A perna dela apresentar dor, ela ter braço dormente, não conseguir mexer o braço. Ela não consegue mais falar na língua dela. Ela era uma pessoa que falava mais de um idioma. Ela não consegue mais falar o alemão. Quando ela fala, ela mistura vários idiomas que ela conhecia. Ela tem hora que só consegue falar o inglês. Tem hora que ela fica, não reconhece as pessoas, tem uma cegueira histérica, ela fica cega. Depois ela volta a enxergar. E tudo isso quando o Freud e Dr. Breuer vai investigar, descobre que tinha a ver com o pai dela que havia falecido, com a dor que ela teve de cuidar desse pai. Então, aquilo para passar pelo a barra do recalque veio como um sintoma. Né? Aí a angústia, ela é um sintoma de algo, né? De um aspecto neurótico, de algo que aconteceu. É aí quando a gente vai investigar. Então, a gente está aqui na página 36. A gente está assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na oitava linha, quando está dizendo, assim é nosso exemplo, a figura da vítima, encarnada pela velha, deixava transparecer, sob os traços de uma mulher idosa, a figura recalcada da mãe. Outra ilustração dos traços visíveis do recalcado, no retorno do recalcado, foi nas propostas por Freud, quando ele comentou uma célebre gravura de Felicien Hobbes. Gente, que nome difícil. Felicien Hobbes. Assim, esses nomes estrangeiros, tem nome que é alemão, tem nome que é inglês, mas eu devo ter falado errado. Vamos lá. Então, aqui está citando o exemplo. Eu gosto, às vezes, quando eu já ouvi sobre o livro, porque aí eu vejo alguém pronunciando. Vamos lá. Nelo, o artista, figurou a situação de um asceta que, para rechaçar a tensão da carne, o recalcado, refugiou-se aos pés da cruz, recalcamento. Ah, eu li sobre isso aqui. Agora eu me lembrei que eu li essas páginas, mas já tem tempo. Foi uns dias aí atrás.
é o seguinte: primeiro, para quem chegou agora, depois vocês vão assistir o vídeo, boa noite, e aí vocês vão ver como foi que a gente começou a história aqui. Mas ele está citando aqui outro exemplo, olhe bem. Existe uma gravura famosa que Freud fez uma análise. Então, o artista, ele fez uma gravura, fez uma figura, em que o artista figurou a situação de uma seta que, para rechaçar a tentação da carne, o recalcado, refugiou-se aos pés da cruz, recalcamento, e viu surgir horrorizado a imagem de uma mulher nua crucificada, retorno no lugar de Cristo. Quer dizer, não, assim, a pessoa não tinha a intenção de fazer isso. Na verdade, ele era uma pessoa muito religiosa e ele queria fugir da tentação da carne. E ele foi tentar fazer uma gravura de Cristo, mas no lugar da gravura de Cristo, surgiu a figura de uma mulher nua. E por quê? Porque o tema que estava escondido no inconsciente dele era uma mulher. Ele tinha um desejo por uma mulher. Então, assim, vocês sabem que tem religiões antigas que o pessoal dizia assim, porque o homem não deveria chegar até a mulher. Tinha toda aquela ideia de que é errado pegar uma mulher, ter uma mulher, e que ali a pessoa tinha que se abster de ter mulher. Então, eu creio que isso ele foi muito censurado, talvez, com criança, ou talvez por causa da religião em si. Então, o que aconteceu? O tema sexo, para ele, estava recalcado. E o que apareceu quando ele fez aquela figura? Foi uma mulher nua. Então, o retorno do recalcado, nesse caso, foi um compromisso entre a mulher nua, parte visível do recalcado, e a cruz que sustentava o recalcamento. Então, a cruz ali era uma figura para ele como afastar o proibido, né? Mas a cruz sustentava aquele recalcamento. A ideia do que era proibido, aquilo era proibido para ele. Por outro lado, acrescentamos que os produtos do inconsciente, uma vez chegada à consciência, podem sofrer uma nova contraofensiva do recalcamento, que os manda de volta para o inconsciente, o chamado recalcamento secundário ou recalcamento a posteriori. Vê isto aqui a flexibilidade da intervenção da barra do recalcamento, capaz não apenas de impedir compactamente a passagem global dos elementos provenientes do inconsciente, como também capaz de intervir um a um elementos fugitivos isolados que já forçaram a barragem. E, olha assim, vamos dizer assim, quando um conteúdo ele já tentou sair, ele foi recalcado, e ele volta e é recalcado de novo, ele está chamando aqui de recalcamento secundário, ou recalcamento a posteriori. Né? Então, porque assim, tem uma apostila da gente, que a gente estava estudando, a gente está na página 36, ainda no finalzinho, nas últimas 3 linhas aqui da página 36. Então, assim, ó, tem uma apostila da gente, que a gente estava estudando, que falava o seguinte, mas acho que é de uma disciplina ainda que vocês vão ver. Tem um gráfico fazendo assim, e cada vez ele vai mais para fundo, para baixo, e a energia utilizada é maior. Por que que faz assim? Porque aquele conteúdo ele vai para o recalcamento, aí ele sofre o recalque, ele desce. Aí depois ele vem de novo tentando sair, recalca de novo. Depois ele tenta sair, recalca de novo. E diz que cada vez que o psiquismo faz isso, com o mesmo conteúdo, ele gasta mais energia. Então, quando ele já tentou sair, é recalcado e volta de novo e é recalcado de novo, já chama de recalcamento secundário ou recalcamento a posteriori. Vê-se aqui a flexibilização da intervenção da barra do recalcamento, capaz não apenas de impedir
compactamente a passagem global dos elementos provenientes do inconsciente, como também capaz de interpelar um a um elementos fugitivos isolados, que já forçaram a barra. Quer dizer que ele vai fazendo isso mesmo, ele vai impelindo, vai barrando de um a um, mesmo aqueles que já forçaram antes. Alguns vão forçar e vai sair alguma coisa, mas outros vai tentar e vai voltar. Porque se for muito traumatizante pro eu, ele não vai conseguir passar nada, ele vai ser recalcado de novo. No caso de histérica, no caso de algumas histéricas e algumas neuroses, às vezes o conteúdo foi recalcado e ele vem à memória posterior. Então, assim, como assim? Digamos, quando a histérica, no caso, ela. Vou dar exemplo de uma menina chamada Catarina. Ela. Freud fala que ela foi abusada pelo tio, mas depois, quando Freud teve só uma conversa com essa moça, foi o seguinte: essa história de Catarina está no livro das histéricas. Freud só teve um encontro com essa moça porque Freud estava de férias, ele estava numa montanha. Ele estava num lugar alto. E essa menina pergunta: o senhor é médico? Aí ele fala assim: só um momentinho. Por que você pergunta, né? Ela fala assim: porque eu vi seu nome. Desculpe. Eu vi seu nome como os que estão hospedados, que o senhor é médico, porque a hospedaria era da mãe dela. Então ela foi lá olhar e descobriu que ele era médico. E eu queria conversar com o senhor. Então ela conta para Freud que o tio dela, quando ela era bem nova, ela acordou de noite e ela estava em cima e ele estava em cima dela. Desculpem. E o que aconteceu? Que ela tomou um susto e disse: "O que é isso? Vai para tua cama", e botou ele para correr e ele foi dormir. Ele estava bêbado, ele foi dormir. Só que isso, como ela era muito nova, ela recalcou e não lembrava mais. Ela pode ser até que ela pensasse sobre aquilo, mas ela esqueceu. Quando passou um tempo que ela já estava mocinha, ela viu uma confusão, alguma coisa. Parece que a prima dela tinha sumido, o tio dela tinha sumido. E ela vai olhar pela janela. E está acontecendo que naquele momento o tio dela estava pegando a prima. Estava ali, no escuro ali, ela tentou olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. E naquele momento que ela se dá conta do que está acontecendo, ela toma um susto, aí há o retorno do recalcado. Caiu a ficha para ela. Então, naquele dia, lá no passado, que ele estava em cima de mim, era isso que ele estava tentando fazer comigo. E o que aconteceu com ela? Aconteceu que essa menina começou a ter um aperto no peito, um aperto, ela começou a ter uma angústia, e o aperto mesmo era físico, era uma coisa que lhe faltava o ar, e ela começou, depois disso, de um certo tempo, ter outros sintomas. E o que acontece? Acontece que isso aí foi o quê? Foi o retorno do recalcado. Aquele conteúdo tinha sido recalcado na infância e volta agora novamente. E se ali ela recalcasse, ele voltava de novo e ia voltar pior. O que acontece? Mas aí ela foi conversar com Freud, ela conseguiu entender o que aconteceu com ela. O peso que ela sentia aqui tinha a ver com o passado, quando ela era criança, que ela acordou e viu aquele homem em cima dela. E aí ela vai desvendar tudo aquilo. Só que depois, no fim do livro, em uma nota de rodapé, anos depois, porque Freud, quando ele revisava os livros dele, os escritos, ele não fazia diferente, não. Se ele tivesse errado, se ele tivesse descoberto uma coisa mais nova, que fizesse mais sentido, ele botava na nota de rodapé. Então, a nota de rodapé diz o seguinte:
que anos depois ele foi descobrir que não era o tio da menina, era o pai. Então aquilo ali se tornou pior porque não era o tio. O homem que, bêbado, deitou em cima dela foi o pai. E o pai pegou a prima dela. Então, resta dizermos, está aqui agora, página 37, terceira linha. Resta dizermos uma palavra para justificar a definição de recalcamento que propusermos anteriormente, como se uma chapa de energia, uma chapa de energia, que impede a passagem dos conteúdos inconscientes para o pré-consciente. Como efeito, Freud nunca renunciou a considerar o recalcamento como um jogo complexo de movimentos de energia. Um jogo destinado, de um lado, a conter e fixar nos recônditos do inconsciente as representações recalcadas, e de outro, a reconduzir ao inconsciente as representações fugitivas que chegam ao pré-consciente ou à consciência, depois de haver burlado a vigilância do recalcamento. Por isso, Freud distinguiu dois tipos de recalcamento. Um recalcamento primário, que contém e fixa as representações recalcadas no solo do consciente, e um recalcamento secundário, que recalca no sentido literal de fazer retroceder no sistema inconsciente os produtos pré-conscientes do recalcado. Então, aqui o que a gente está falando, tem o conteúdo que já foi recalcado uma vez. Quando ele é recalcado a primeira vez, ele chama recalcamento primário. E quando ele já tentou, tentou passar e volta recalcado, tenta passar de novo e é recalcado de novo, ou seja, foi recalcado duas vezes ou mais, é recalcamento secundário ou a posteriori. E ele aqui fala o seguinte, deixa eu tentar aqui interpretar o que ele falou. Aqui ele fala. Então, ele fala de dois tipos, como a gente está falando, o primário e o secundário. É um recalcamento primário, que contém e fixa as representações recalcadas do solo do inconsciente. Então, aquilo que está guardado no inconsciente, ele tenta surgir a primeira vez. É esse aí. E um recalcamento secundário, que faz retornar. Então, a gente já tem aquilo lá guardado. No começo desse livro, eu falei aqui que a gente não só tem conteúdo no inconsciente, não é só de trauma. Não é só de trauma. Por quê? Porque nosso inconsciente é formado desde que somos bebês. E a gente tem dentro do nosso inconsciente as pulsões. As pulsões inatas, hereditárias e as adquiridas. Então, tem conteúdos lá que são primários. Tem conteúdos lá que estão recalcados porque, como a gente estudou, não pode sair tudo, né? Fica ali, a gente lembra do começo, aquele gráfico com aquelas energias, a figura 2, a figura 1, aquela energia toda ali querendo sair, as pulsões. Então, a gente tem conteúdo que só está assim, chama de recalcado, no sentido de estar preso, mas que ainda não tentou sair. Temos pulsões lá presa que nunca conseguiram sair. Mas quando ele já foi, vai, tenta sair, volta recalcado, aí é aí que é o secundário. Então, por isso que ele fala assim, ó, que que fixa as representações recalcadas no solo do inconsciente. Então, nós temos nossas representações dentro do nosso inconsciente que estão lá querendo sair, mas não vão sair. Só vão sair de forma disfarçada. Então, é o recalcamento primário. Aquilo que já tentou sair, voltou e voltou, é secundário, duas ou mais vezes. Aí tem uma nota aqui de rodapé bem pequenininha,
Os elementos recalcados que atravessam a barreira do recalcamento podem ser representações munidas de sua carga energética, ou então o que Freud privilegiou apenas a carga desligada de sua representação. Mais adiante, examinaremos a primeira eventualidade, a da passagem para o consciente da representação investida em sua carga. Quando a segunda eventualidade, a da passagem apenas da carga, Freud vislumbrou 4 destinos possíveis: permanecer inteiramente recalcado, é a primeira. Segunda, atravessar a barreira do recalcamento e se comutar em angústias fóbicas. Terceiro, atravessar a barreira e se converter em distúrbio somático na histeria. Ou ainda, quarta, atravessar a barreira e se transformar em angústia moral na obsessão. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, que tem 2 tipos aqui, deixa eu ler aqui de novo para poder explicar. Que tem digamos, um exemplo, uma eventualidade, a possibilidade de passar uma carga para o consciente da representação investida de sua carga, né? Não, só um momento aqui, peraí que eu me perdi. Sim. Pode passar um conteúdo com a carga, ou pode passar um conteúdo somente a carga sem a representação. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que tem 2 tipos. Ó, a gente sabe que um desejo, vou dar um exemplo bem prático, um desejo, uma repulsa, todos 2 têm uma carga energética. É por isso que chama de pulsão, que tem uma carga libidinal investida. A gente vai ouvir muito falar de libido, mas libido não tem a ver com o que a pessoa fala, você está com a libido baixa, não é isso, não tem a ver com sexo. Essa energia, essa pulsão chama de libido, a carga libidinal. Então, pode passar pelo recalcamento uma energia ligada à sua representação. O que é que representa aquilo? Ela vai vir, vai passar pelo recalcamento, a energia e a sua representação. Aí ele fala aqui, ou pode passar apenas a energia. Então, aqui, vamos ler de novo aqui para poder a gente entender. Os elementos recalcados que atravessam a barreira do recalcamento pode ser a representação munida da sua carga energética, ou então, o que Freud privilegiou, apenas a carga desligada da sua representação. O que Freud privilegiou não é aquilo que passa pelo recalcamento atrelado à energia junto com a representação, certo? O que Freud vai privilegiar mais no estudo é apenas a carga desligada da sua representação. Por quê? Porque ele passa a carga, mas a representação ela vem disfarçada. E para esse tipo aí, ele deu 4 exemplos. Olhe bem qual foi. Ele deu aqui que pode essa energia tentar sair, mas não sair, ficar completamente recalcada. Vamos falar de uma pulsão só. Essa uma pulsão, não aquilo tudo, tenta sair uma pulsão e ela é recalcada. Ela fica recalcada, não passa. Segunda hipótese, ela passa, mas se converte em uma angústia fóbica, certo? Uma fobia. Terceiro, atravessa a barreira e se converte em distúrbio somático na histeria. Ou ainda atravessa a barra e se transforma em angústia moral na obsessão. Então, esses 4 itens. Por que ele não tem representação e só tem a carga?
que é o que Freud focou. Porque aquilo que é insuportável eu, aquela menina que quando ela não tinha idade ainda para conceber que tinha um homem em cima dela com um objetivo diferente do que ela estava habituado, o que aconteceu com ela? Aquilo foi insuportável. Então, quando ela descobre que realmente o que era aquilo, ela recalca. Por que é que vem um sintoma? É porque há um outro recalque. Veio o retorno do recalcado, mas o seu inconsciente, ele não quer acreditar. O seu consciente, aliás, não quer acreditar, não quer suportar na ideia de que ali é um homem em cima dela com um objetivo que não é o normal. Então, o que acontece com ela? Ela recalca aquilo. Ela não fala aquilo, sobre aquilo, ela quer esquecer aquilo. Então, aquilo vem como um quê? Uma angústia. Aí ele deu exemplo, vai vir como um sintoma. Ela começou a sentir uma falta de ar. Aquilo ali era uma coisa somática. Um aperto no peito, era uma pressão no peito. E aí ele falou assim, o conteúdo pode ser completamente recalcado, ele pode vir com uma fobia. Lembra da menina da mão da aranha? Que eu contei aquela. Foi aqui, né, que eu falei? A menina que o pai pegou nela e ela passou a ter fobia de aranha? Então, é porque passou energia, mas foi insuportável passar a ideia da mão. Então veio um formato de aranha, veio disfarçado. E vai voltar depois, talvez. Pode voltar como uma angústia moral, uma obsessão, ou como esse sintoma somático aí, que é a histeria. Então, o que acontece? Vamos ler aqui a página 38. O recalcamento primário, o mais primitivo, é não apenas uma fixação das representações recalcadas no solo do inconsciente, como também um tapume energético que o pré-consciente e o consciente erguem contra a pressão de energia livre oriunda do inconsciente. Então, esse recalcamento primário é que a gente já nasce com ele, é nossas pulsões dentro de nós, que não consegue sair. Esse tapume é chamado de contra-investimento, ou seja, um investimento contrário, que o sistema pré-consciente consciente opõe às tentativas de investimento da pressão inconsciente. Então, nós temos duas energias brigando. A de investimento, que é da pulsão, tentando subir da inconsciência, e o contra-investimento barrando, empurrando para baixo para não deixar a pulsão sair. Agora aqui, o segundo tipo de recalcamento, cujo objetivo é destituir o produto a seu lugar de origem, é também um movimento de energia, porém mais complexo. Em essência, ele se resume nas seguintes operações centradas em torno do produto consciente ou pré-consciente do recalcado. Ele vai dar aqui os exemplos, mas eu vou só reforçar. Esse segundo tipo que ele está falando é o recalcamento secundário. É aquele conteúdo que ele já foi recalcado uma vez e que ele vai tentar de novo, e que ele tentou, vai tentar de novo. Aí ele fala aqui agora. Primeiro, retirada da carga pré-consciente consciente da energia ligada que o produto havia adquirido enquanto estava no pré-consciente ou no consciente. E segundo, tem duas bolinhas assim, primeiro e tal. Uma vez desprendido da sua carga pré-consciente consciente e vendo reativada sua antiga carga inconsciente, o produto fragilizado é atraído como que imantado pelas outras representações fixadas no sistema inconsciente pelo recalcamento primário. O produto fugitivo retorna, então, ao âmago do inconsciente. Quando ele fala assim, imantado, ele está dando a ideia de imã. É uma coisa que foi atraída. Então, assim, a gente pode dizer o seguinte, que esse conteúdo
que ele foi recalcado pela segunda vez, ele tentou fugir, mas ele retorna para o âmago do inconsciente. Vamos agora ler aqui, definição do inconsciente do ponto de vista econômico. Tudo isso aqui que está passando, ele vai retornar no livro, de novo, esclarecendo melhor. A primeira vez que a gente lê, a gente parece que fica meio que sem sentido. Mas ele vai voltar a reafirmar tudo isso. Porque isso aqui, como ele falou lá no início do livro, esse negócio do recalcamento é um assunto que é, como ele falou, assim como o edifício, ele tem a sua estrutura para manter o edifício de pé, o pilar, né? Um dos pilares da psicanálise é isso, o recalcamento. Então, ele vai voltar a falar disso de novo. Definição do inconsciente do ponto de vista econômico. Se dessa vez definirmos o inconsciente do ponto de vista econômico, aquele que adotamos para desenvolver nosso esquema de funcionamento psíquico, a fonte de excitação se chamará representante de pulsões. Por que ele está falando do ponto de vista econômico? Se depois vocês quiserem ler de novo essas páginas, vocês vão entender que ele está falando do psiquismo de várias formas. Ele está falando da estrutura, de como que acontece, como é que recalca, como é que não recalca. Quando recalca a primeira vez, quando recalca a segunda vez, vocês vão ver que tem tópicos. Ó, se vocês voltarem aqui um pouco o PDF, vocês veem que a gente já estudou o inconsciente do ponto de vista descritivo, é descrevendo o inconsciente. Você vê que já estudamos o inconsciente na página 34, do ponto de vista sistemático, é como ele se organiza. Você vai ver que a gente já estudou ele do ponto de vista do recalcamento dinâmico, sobre aí o recalcamento, essa troca de energia, esse empurrar da energia. E agora a gente está estudando ele do ponto de vista econômico, da troca de energia, que tem a ver com a pulsão. Então, se dessa vez definimos o inconsciente do ponto de vista econômico, aquele que adotamos para desenvolver nosso esquema do funcionamento psíquico, a fonte de excitação se chamará representante das pulsões. E as produções finais do consciente serão fantasias, ou mais exatamente, comportamento afetivo e escolhas amorosas espontâneas, escoradas em fantasias. Então, eu falei naquela hora que as pulsões, né, a libido, a energia psíquica, quando ela passa, ela representa alguma coisa. Eu falei que pode representar um trauma, mas ele não vai vir como um trauma, ele vai vir disfarçado. Eu citei ali o Homem dos Lobos, o sonho do Homem dos Lobos, que era uma representação do problema que ele teve. Então, o que acontece? Aquilo ali não passa como é. A gente já tem batido bastante nessa tecla de que o conteúdo, para passar pelo recalcamento, chegar até a consciência, ele vem disfarçado. Então, aqui está dizendo que essas pulsões, ela vai vir em forma de fantasia. Afetos, escolhas amorosas espontâneas, né? Então, explicarei dentro em pouco a natureza dessas fantasias. Mas antes é preciso ser mais preciso quanto à sua localização em nosso esquema, que levanta o seguinte problema. As fantasias podem não apenas aparecer na consciência e nos comportamentos cotidianos, como acabamos de dizer, sobre a forma, por exemplo, de vínculo afetivo espontâneo, ou mais particularmente, como um desvaneio diurno e formações delirantes. Por que ele está falando diurno e não noturno? Geralmente, quando o autor, o Freud, fala em noturno, em minêmicos, onírico, ele está falando de sonho. Mas aqui ele está falando diurno, que ele está querendo assim de dia. De dia a pessoa não está dormindo, teoricamente, né? Tem gente que pode deitar de dia e dormir. Mas ele está querendo falar aqui de representações com fantasias.
É por isso que ele está falando assim, diurno, né, de dia, porque a pessoa não está dormindo, mas tem as fantasias. Então, aqui, as fantasias podem não apenas aparecer na consciência, nos comportamentos cotidianos, como acabamos de dizer, sobre a forma, por exemplo, de vínculo afetivo espontâneo, ou mais particularmente, como desvaneio diurnos e formações delirantes. Então, são os delírios, né, delirantes. Eu vou ver aqui, peraí, que eu me perdi aqui um pouquinho. Cadê delirante? Ah, elas podem também permanecer enfurnadas e recalcadas no inconsciente. Então, não é todo o conteúdo que vai passar, é isso que ele está querendo dizer. Ou pode vir, digamos, quando ele fala assim, preferência amorosa. Deixa eu ver aqui como é que ele falou mesmo. Vínculo afetivo espontâneo. Vínculo afetivo espontâneo. Por exemplo, uma pessoa pode escolher um modelo de homem para ela procurar se relacionar. E ela, inconscientemente, ela tem um modelo de homem que ela procura. Ou o homem tem um modelo de mulher que ela procura. E isso está em relação ao que ele está no inconsciente. Como assim? Pode ser que o homem ele procure uma namorada, uma mulher com as características da mãe. Pode ser que a mulher ela procure um homem com as características do pai. Mas quando eu falo características, pode ser que não sejam características físicas, pode ser que sejam. Mas pode ser aquele homem mais arrojado, mais que resolve as coisas. Se, por exemplo, ela vai procurar isso inconscientemente, se o pai dela foi assim. Mas a depender do que está no psiquismo dela, isso não é regra para todo mundo. Assim como aquela mulher que teve um pai que foi alcoólatra e que batia na mãe, ela pode, se isso for um trauma e ficou recalcado, ela pode inconscientemente vir a ter um marido que também é alcoólatra, e porque ela procurou um homem assim. Você vai dizer assim, mas ela procurou o homem? Ela procurou como? Ela botou no anúncio, procura-se um alcoólatra para se relacionar. Não, isso é inconscientemente. Inconscientemente, ela está buscando um homem que tem aquelas características, um homem boêmio, um homem que gosta de farra, porque o pai dela também é assim, e depois ela começa a apanhar. Então, isso é tudo no inconsciente, depende da situação. Novamente, o meu PDF aqui saiu do lugar. Então, a gente está aqui na página 38, não foi? Deixa eu ver, página 38. 38, 39. Mas as fantasias podem ainda desempenhar o papel. É, isso mesmo. Mas as fantasias ainda podem desempenhar o papel de defesa do eu contra a pressão inconsciente. A fantasia, quando a pessoa tem uma fantasia, ela vem em defesa do eu. Por quê? Porque não vai passar, na verdade, o que aquilo representa, porque é demais para o eu. É demais para o eu suportar. Então, o que é que o eu negocia? O eu negocia deixar passar algo que não agrida tanto. Então, aqui está querendo dizer que pode assumir o papel de um produto do recalcado, de um conteúdo inconsciente recalcado, ou ainda de uma defesa recalcante. Em nosso esquema, localizamos a fantasia tanto aquém da barra do recalcamento, tempo 1, quanto ao nível da barra do tempo 2, ou ainda além da barra tempo 4. Vamos procurar aqui de que figura ele está falando. A última figura que a gente viu na página 32, ou foi 31? Deixa eu ver aqui, estou na página
Já estamos quase finalizando. Só falta aqui até chegar. A gente está na página já 39 no fim. Então, a gente vai voltar. Oi? A figura está à frente. Tá à frente? Ah, eu ia voltar um monte aqui agora. Ótimo, obrigada pela dica aqui, ó. Olhe bem. Tem uma figura aqui. Eu só tô tossindo hoje. Figura. O tempo, certo? Vocês estão vendo aí que tem um quadrado, um retângulo mais ou menos na esquerda. Tá o outro, escrito outro, figura 4. O tempo, tem umas 4 retângulos aí, um atrás do outro. E embaixo está escrito assim. Peraí que passou de novo aqui. As produções do consciente do outro estimulam as fontes do meu inconsciente. Em minhas próprias produções, estimulo as fontes do inconsciente do outro. Será que é essa figura mesmo? Vamos lá. Olha, aqui, vamos pensar que o psicanalista, o outro, o um. Vamos pensar aqui, ó. Ele está dizendo que as produções do consciente do outro estimulam as fontes do inconsciente. Quando a gente está aqui em contato com um ser humano, o outro e o um, e a linha de tempo. Aqui está querendo dizer que as produções do consciente de uma pessoa, ou do analista, o que for, estimulam as fontes do consciente do outro. Aí eu vou voltar aqui para o que ele estava explicando, para ver se é essa figura mesmo. Só um momentinho. Ou se era outra, porque ele está falando aqui em tempo. Vamos voltar aqui, tempo. Dentro, fora, não. Parece que é essa figura mesmo. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. É melhor a gente ler um livro, porque eu não gosto de ler assim PDF, gente. Eu tenho uma dificuldade horrível. Cadê? Aqui. Então, ou seja, uma fantasia tanto pode assumir o papel de um produto do recalcado, de um conteúdo inconsciente recalcado, ou ainda de uma defesa recalcante. Em nosso esquema, localizamos a fantasia tanto aquém da barra do recalcamento, tempo 1, quanto ao nível da barra, tempo 2, ou ainda além da barra, tempo 4. Não é essa figura, não. Mas aqui, daqui a pouco eu vou me situar aqui. Vou procurar essa figura. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos ler logo aqui até a 41, que a gente se propôs a ler. Se não me engano, foi até 41, não foi isso? Ou foi 46? Deixa eu só ver aqui no PDF. No PDF não, no grupo que eu botei aqui. Não, foi 31 a 46. Eu acho que não vai dar pra gente ler isso tudo hoje, não. Pelo menos a gente precisa encerrar e entender essa parte aqui. Gente, me perdi aqui nesse PDF. Pronto, 39. Não é isso que a gente está? Não. Isso. Pronto, tá aqui. A página 39. Vamos deixar aqui essa figura para depois eu localizar. E vamos passar aqui para essa definição do inconsciente do ponto de vista ético. Se por fim, sim, porque aqui, ó, uma coisa que eu ia explicar aqui vocês rapidinho. Para a gente passar só para esse outro tópico. Ó, a fantasia pode assumir o papel de um produto do recalcado, de um conteúdo inconsciente recalcado, ou ainda de uma defesa recalcante. Ele está dizendo aqui, gente, o seguinte: a fantasia, ela só não desempenha, por exemplo, ela não vai só representar uma coisa que tentou sair e foi empurrada, foi recalcada. Se passou algum conteúdo aí desse recalcamento, isso, ele aí pode pode lá. Não estou você não. Tá não? Alguém não tá me... Oi, irmã. Parou. Mas eu acho que todo mundo tá me escutando. Você quer Agora tentar sair? Sim. Não, agora tá. eu não escutei. Agora estou escutando. Certo. Então, deixa eu explicar. Aquele conteúdo
que foi recalcado, se passou alguma coisa do recalcamento, ele vai vir com uma fantasia, certo? Então, essa fantasia ela pode assumir o produto do recalcado. Ela pode representar também um conteúdo inconsciente recalcado. Quer dizer, eu não falei no início de uma coisa que já está no nosso inconsciente, porque já nascemos com ela. Essa fantasia pode representar isso. Não necessariamente vai ser, digamos, um trauma, não. Pode ser um conteúdo que já está no inconsciente. E ele também pode ser, a fantasia também pode representar uma coisa que está representando como trauma ou não. Agora vamos ter. Aí ele fala tempo 1, tempo 4 e tal, mas a gente vai deixar isso aqui para descobrir de onde é que ele está falando isso. Porque ele poderia ter mencionado aqui, ó, na próxima figura, para facilitar, ou botar o número da figura. Eu não vi ele mencionar aqui. Definição do inconsciente do ponto de vista ético. Se, por fim, definirmos o inconsciente do ponto de vista ético, iremos chamá-lo de desejo. O que é desejo? O desejo é inconsciente considerado do ponto de vista da sexualidade. Então, olha bem, Lacan fala muito de desejo. Freud falava muito de libido. A gente viu lá em cima que quando a gente fala do ponto de vista econômico, econômico tem a ver com energia, ele vai chamar de pulsão. Isso aqui só são formas de a gente chamar a mesma coisa, viu, gente? A gente está chamando as mesmas coisas de outros nomes. Mas se a gente vai olhar de forma do ponto de vista ético, a gente pode chamar de desejo. O desejo é o inconsciente considerado do ponto de vista da sexualidade. E a gente sabe que sexualidade não é sexo. É do ponto de vista do prazer sexual. Esse prazer do mamar é o prazer que a criança teve nas fases oral. As fases da sexualidade infantil é oral, anal, fálica e... esqueci agora, deu branco. Alguém lembra aí? Oral, anal, fálica, tem o período de latência e o da puberdade. Vocês lembram? Eu não te ouvi, Maria. Cortou um pouquinho. É Isabel, Carla. Boa noite. Isabel, boa noite. Genital. Aí, né? É o genital, né? Depois do período de latência, é o genital, não é isso? Desculpa, estou com uma gripe triste. Isso, é porque me deu branco aqui, mas... Então, a gente está falando desse prazer sexual. Voltarei adiante sobre o desejo, a sexualidade e o prazer sexual. Mas é preciso que eu adiante uma primeira definição de desejo para fazê-lo compreender o estatuto ético do inconsciente. O que é, então, o desejo? É uma pulsão da qual não temos consciência, que teria por objetivo ideal o prazer absoluto em uma relação incestuosa. O desejo é o inconsciente em busca do incesto. Insisto em que esse incesto é um objetivo ideal, puramente mítico, e sem nenhuma relação com as relações incestuosas patológicas e proibida pela lei, que pode se produzir uma família. Quando ele fala aqui do incesto, não é para a gente pensar no incesto como realmente ele é, mas seria uma coisa aí que Freud usa o mito. Ele usa aquela história do Édipo para explicar o incesto. Então, ele usou um mito. É uma coisa a nível de psiquismo. É uma coisa a nível de inconsciente, que não é que a criança pensa, eu quero minha mãe para tal coisa. É uma coisa inconsciente. É uma fase que a criança passa pelo Édipo, que é uma coisa que é inconsciente. Então, ele faz essa observação para a gente ver dessa forma. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Eis o que gostaria de permitir-lhes, visto sobre o ângulo do inconsciente, o incesto é a coisa mais desejada, o valor supremo de um soberano, bem que orienta e decide da vida cada um dos sujeitos desejantes que somos. Pois bem, o estatuto ético do inconsciente se resume
no fato de que é um desejo movido pelo soberano bem, que seria o gozo incestuoso. Nós somos um ser desejantes, porque fomos desejados. Desejado no sentido de sermos acalentados, de sermos amados, e nós também desejamos. É sobre isso que ele está falando. Depois, deixa eu ver se isso aqui para agora. Vamos. A gente já está Fugiu de 8h20. novo. Fugiu de novo. Ah, foi. É porque o meu PDF ele sai voando. Ó, aí já Fugiu. vai vir aqui para a página 41, certo? Vocês acham Está melhor a gente parar fugindo. aqui Não sei se é agora? para mim só ou é para os demais. Alguém poderia escrever para ela que, se vocês estiverem ouvindo, coloca para mim no chat, por favor, ou no WhatsApp, de que vocês estão ouvindo e ela não, para ela sair e voltar. A voz fugiu, está fugindo. Não sei se é para mim só ou é para os demais. É só para você, ô Nerilane, é só para você. Certo? Então, assim. Então, acho que é só para mim, então. Depois eu É, vejo, então. vamos então, assim, só ler aqui até chegar essa Agora figura. Porque voltou. Tá vendo? essa figura aqui me deixou intrigada, porque ele não mencionou Agora, ela. Vamos lá até a agora gente entender a voltou. figura. Então, tem uma estrelinha aí na página 40. E aí começa assim, depois dessa estrelinha, do asterisco. Voltou agora. Depois de mostrar o funcionamento do aparelho psíquico segundo a lógica de um esquema especial, ele lhes propôs uma visão descritiva, sistêmica, dinâmica, econômica e ética do inconsciente. Então, aqui ele está resumindo o que a gente estudou essa noite. Ele está dizendo aqui que ele deu para a gente uma visão descritiva, sistêmica, dinâmica, econômica e ética do inconsciente. Mas todas essas abordagens estariam incompletas se não inscrevêssemos nosso aparelho no fio do tempo e não o incluíssemos no universo do outro. Dois fatores emolduram a vida psíquica, o tempo e os outros. Agora sim, está falando da figura de baixo. Figura 4, porque ele menciona, certo? O tempo, primeiramente, pois o funcionamento psíquico não para de se renovar ao longo de toda a história de um sujeito, a ponto de escapar à mesuração do tempo. O inconsciente é atemporal, é extratemporal, ou seja, é perpétuo no tempo histórico. Silencioso aqui, ele reaparece ali e não definha nunca. É só tentar fazê-lo calar-se para que ele reviva prontamente, voltando a desabrochar em novas manifestações. Por isso, seja qual for a idade, o inconsciente continua a ser um processo imprimivelmente ativo e inesgotável em suas produções. Quer vocês tenham 2 dias de vida ou 83 anos, ele preserva seu ímpeto e sempre consegue fazer-se ouvir. Mas devemos ainda compreender que a vida psíquica está imersa no mundo dos outros, no mundo daqueles a quem estamos ligados pela linguagem, por nossas fantasias e nossos afetos. Vou parar aqui um pouquinho. Vamos guardar aqui esse parágrafo, mas devemos ainda compreender. Vamos fazer uma pausa nele aqui, vamos voltar aqui para cima. Cá em cima, ele agora sim, realmente, ele mencionou a figura de baixo. Essa figura 4. Ele está falando aqui sobre o tempo, né? Que o inconsciente, o id, ele é atemporal. Ele não lida com o tempo como a gente lida. Né? A pessoa pode ter um trauma e ter 40 anos, e ela reviver aquele trauma dos 2 ou 3 anos de idade com o mesmo sofrimento. Então, tanto faz você ter 2 anos ou 83 anos. O conteúdo que está no inconsciente, ele é atemporal. O id e o nosso id, ele está no inconsciente, ele é atemporal. E é sobre isso aqui que ele está falando, e está mencionando a figura lá de baixo. Mas devemos ainda compreender que a vida psíquica está imersa no mundo dos outros, no mundo daqueles a quem estamos ligados pela linguagem, por nossas fantasias e nossos afetos. Nosso psiquismo prolonga necessariamente o psiquismo do outro, como quem nos relacionamos. A fonte de nossa excitação são os vestígios deixados em nós pelo impacto do desejo do outro.
daquele ou daqueles que nos têm por objeto de seu desejo. É como se a seta do tempo 4 do esquema do aparelho psíquico do outro estimulasse a fonte de excitação do nosso próprio aparelho. E como se, reciprocamente, nossas produções estimulassem, por sua vez, a fonte de excitação no outro. De fato, existe apenas uma única corrente de desejo que circula e liga os dois parceiros da relação desejante. Vamos parar aqui. Então, assim, daquela hora, eu estava pensando que aquilo que a gente estava estudando, estava querendo falar sobre essa figura 42, mas não era. Na verdade, aqui... Carla, Oi? eu posso te interromper só um pouquinho, Aham. porque pode ajudar. Se a gente for para a figura da página 31, se você localizar aí, é a Sim. figura 3 na página 31, que ela tem a numeração de 1 a 4. Quando você vai para a página 32, que aí já começa as definições de inconsciente. É dela que ele está falando, né? Isso, aí daí em diante ele vai se referir a essa figura aí. Entendi. E que ele bota do tempo de 1 a 4. Aí por isso que a gente ficou meio sem saber, Foi. porque está bem distante, mas é essa página 31 aí. Certo. Então a gente vai fazer assim. Eu vou explicar agora sobre o tempo, para eu não perder essa a minha consciência que eu tive aqui agora desse estudo, e a gente volta para aquela figura. Então, o que ele finalizou aqui, se quiser depois vocês leem com calma, é o seguinte que ele está querendo dizer. É como Lacan fala, o desejo do outro. Na verdade, isso aqui não é o psicanalista e eu. Como eu estava tentando naquela hora, tentar encaixar o assunto nessa figura que não tinha nada a ver. Isso aqui, assim, eu e minha mãe. É assim que começa o desejo do outro, né? Não quer dizer que essa figura esteja falando da mãe, mas eu estou tentando explicar do iniciozinho. Nós, na verdade, recebemos de nossa mãe afeto, carinho, e nós satisfazemos, através da nossa mãe, a pulsão. Então, no comecinho que somos um bebê, nós recebemos de nossa mãe, nós satisfazemos uma pulsão, o pulsão ali do mamar, as necessidades bem básicas, e à medida que a gente recebe esse investimento da nossa mãe, a gente também recebe dela, há uma troca. A gente recebe dela identidade, ou dos cuidadores. É isso que Lacan fala, o desejo do outro. Então, quando é que eu começo a desejar? Quando eu sou desejada pelo outro. Então, eu aprendo desde cedo, o meu cuidador, aquele que me amamenta, que me dá mamadeira ou deu seio, eu recebo do outro um investimento. E eu vou trocando com esse outro e recebendo identidade. Então, a minha identidade é os traços do outro em mim. Então, aqui ele está falando sobre isso aqui, ó. As produções do consciente do outro estimulam as fontes do meu inconsciente. E minhas próprias produções estimulam as fontes do inconsciente do outro. Então, a nossa vida, no comecinho, é com nossa mãe. Mas aqui esse outro pode ser uma pessoa que a gente está investindo a nossa libido. Pode ser o marido, pode ser um outro, certo? Agora aqui, já que nós paramos aqui, certo? Vamos deixar aqui, a gente já sabe que paramos aqui na página 43. Eu gostaria de ler só essa observação que ele botou na página 43 com asterisco. Encontramos aqui em termos energéticos minha tese sobre a existência do seio na relação analítica de um inconsciente único que liga e envolve os dois parceiros analíticos. Não existe um inconsciente que seria próprio do analista e o outro próprio do analisando, mas apenas um único inconsciente, produzido no momento mesmo em que um acontecimento transferencial sobrevém na sessão. Essa tese, que data de 1977, foi desenvolvida por meus livros Os Olhos de Laura, Transferência, Objeto e a Topologia da Teoria de J. Lacan, Porto Alegre, Artes Médicas. Então, aqui, ó, eu não sei se vocês leram em algum lugar o seguinte, que quando a gente está em análise,
e que ocorre a transferência, é como se fosse o inconsciente do analista entrando em contato com o inconsciente do analisando. E aqui ele bota essa observação como também o outro e o um com relação também a uma analista. Como eu tinha falado no começo, eu pensei que eu tinha errado. Porque ele está querendo dizer o seguinte, que quando você recebe, você está em transferência com o seu analista, você também está recebendo algo do analista e você também está passando algo para o analista. E ele diz aqui que isso faz parte, na verdade, de uma tese dele. Ele fez uma tese de 1977 e ele cita o livro em que podemos encontrar Os Olhos de Laura. Com bases em Jacques Lacan, J. Lacan, certo? Então, aqui agora a gente vai voltar para aquele lugar que a gente estava, quando surgiu a dúvida de que figura era. Eu vou ter que sair, tá? Tá bom, tá certo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Então, a figura da página 31 seria isso, Ana Paula? A figura da página 31 ou outra figura? É da 31 mesmo, Carla. É da 31. É. Agora, só que eu achei interessante aqui, eu não achei nessa figura tempo. Será que eu que não estou enxergando? Eu acho que ele não. Deixa eu só voltar aqui para a figura. Ele, na página 32 foi o que me fez entender que é porque ele está se referindo na página 31. Quando você começa a ler a 32, ele coloca o nome, aí entre parênteses ele chama, a fonte de citação ele chama de tempo 1. Entendeu? Isso. Agora, quer ver uma coisa? Voltando aqui para a página 30. Olha o que ele botou aqui, ó, 4 tempos. A figura 4. Né? A figura 4, aqui embaixo, ó, tem tempo. Não, mas eu acho que é a figura 3 ó, mesmo. Tempo. Agora, vamos ler isso aqui rapidinho. Ó, na página 30 tem um quadro. Isso. Depois do quadro tem assim, ó, 4 tempos. Portanto, a pressão constante do inconsciente, o obstáculo que se opõe a ele, a energia que resta, a energia que passa. É esse o esquema que eu gostaria de lhes propor, pedindo-lhes que o ponham à prova em sua leitura dos textos freudianos. Talvez vocês contastem o quanto Freud raciocina de acordo com essa lógica essencial dos 4 tempos, o que empurra, o que detém, o que resta e o que passa. Interessante que ele fala de tempo, eu estou procurando alguma coisa cronológica e não é isso. Não. Ele está querendo dizer, para a gente pegar essa figura aqui, vamos até tirar um print dela, e saber que quando a gente estiver estudando Freud, isso aqui, essa figura, na verdade, bota assim na nossa mente, que onde tem o número 1, que aí tem todo o que é. A gente já estudou isso aqui. Uhum. Abaixo desse número 2 aí, que é o recalque, para baixo, essa barra do recalcamento, é o inconsciente. Vamos virar aqui o nosso texto, a gente ficaria assim, ó. Se a gente virar aqui o celular e botar assim, eu acho que não dá para ver. Se botar assim em pé, vocês vão ver que vai ficar embaixo o inconsciente e em cima o consciente. Então, a gente tem que sempre focar nessa figura, ou no iceberg, vamos lembrar disso aqui como um iceberg, para a gente estar encaixando as teorias freudianas. Porque esses 4 tempos que ele chama aí, não é tempo. Ele está querendo dizer que são 4, vamos dizer assim, 4 premissas, que esse quadrado acima, ele já fez aí um esquema, esse quadradinho em cima. Ele está lembrando para a gente que é 4 premissas, certo? Qual é? A pressão constante, essa pressão da pulsão para sair, o obstáculo que se opõe a ela, que é a barreira do recalcamento, a energia que resta, que é a energia que tentou passar, não passou toda e ficou, e é também a energia que passa. Então, são 4 coisas. Uma pessoa tentou me ligar aqui e me atrapalhou. Então, é isso aí que a gente precisa ter. Então, a gente vai sempre ter aqui, deixa eu silenciar meu celular.
Silenciei. A gente sempre vai ter esses 4 itens aí. A energia que está lá, aquela energia, já expliquei isso tudo, querendo sair, mas não pode sair tudo, representa o perigo para o psiquismo. Aí, uma parte dessa energia, ela passa, mas não passa toda, o restante volta, fica lá preso, a barra do recalcamento, e a energia que passa, a pulsão que passa, ela pode passar aí, como a gente já estudou, a gente já viu que essa energia que passa, ela vem o quê? Disfarçada. Aí ele falou uma coisa interessante, eu já estou finalizando. Gente, ele falou uma coisa interessante, ele pediu para a gente lembrar e não esquecer, que ele vai voltar como uma obsessão, como uma fobia, como um sintoma na histeria, ou como uma fantasia. Sendo que, como a gente ainda vai estudar, Freud, depois, quando resumir tudo, só vai ficar neurose, psicose e perversão. Não é que não exista outros tipos de transtorno, mas o que Freud tem um livro sobre isso, que fala neurose, psicose e perversão. Então, neurose. A fobia está incluída na neurose, a depressão está incluída na neurose, a histeria está incluída na neurose. Psicose. A gente pode incluir na psicose a obsessão, certo? E perversão já é um tipo que vai ficar para estudar depois. São as perversões que tem a ver aí que não está no nosso objetivo de estudo, certo? Então, assim, eu gostaria agora de parar aqui de gravar rapidinho. Parar de gravar.